que funciona o processo de manobras automáticas aqui dentro do C3D Farm? É muito simples, tá? Primeiro, vamos traçar a linha dos projetos, tá? Que a gente vai criar. Então, ó, o comando que a gente tem de criar linha de projeto, a gente seleciona o talhão e a gente tem uma configuração bem legal, que é criar linhas de ambos os lados. Caso você plante em tiro reto, é só dar um clique e pronto. Foi feito as suas linhas com o espaçamento que a gente determinou de 3 metros. Tá? Onde a gente determinou isso, quando eu entrar aqui, seleciono meu talhão, em configurações, eu tenho aqui ó, espaçamento entre linhas e o espaçamento da última linha. Beleza. Só que aqui, digamos que você vai fazer manobras, só que separadas. Não vai pegar da primeira linha até a última e fazer essas linhas de manobra. Como que a gente faz aqui? A gente vem nesse comando aqui, de criar manobras, tá? Digitando um F, tá? Só clicando em F, para ele pegar sequencialmente, eu vou apertar um Enter. Vou pegar a primeira linha que eu vou iniciar, eu vou pegar essa aqui, por mais que esteja pequena. Vou selecionar o tanto de linha que eu quero aqui, tá? Digamos que eu faça o primeiro até aqui, ó. Vou dar um Enter, Enter novamente. E aqui ele fala, especifica o local de entrada, é onde o trator vai começar. O trator vai começar aqui. E aqui vem os parâmetros que a gente coloca para poder ter essa manobra. A gente tem alguns intervalos entre linhas, tá? Então tem cliente que primeiro pula uma linha, depois faz as outras e tiro reto. Tem cliente que a cada linha tem uma manobra, que é o mais usado. Então a gente vai fazer dessa forma para vocês verem como que é. Aqui o intervalo de linhas 1, como eu comentei, o espaçamento entre pontos. O que é isso? É a distância de vértice. Então a gente aqui, vamos fechar por enquanto. Vou selecionar todas essas linhas e vamos utilizar um outro comando que o C3D Farm tem, que ajuda muito e é muito rápido de definir o espaçamento de vértice. Tá? Um nome bem sugestivo, espaçamento de vértice uniforme, onde todos ficam com o mesmo. Digite o espaçamento desejado. Vamos colocar 5 e dar um Enter. Agora, para vocês verem, se a gente clicar em uma linha e passar o cursor aqui em cima, fica de 5 em 5 metros. Tá? Vou selecionar outras também e a gente consegue comprovar que está de 5 em 5 metros. Beleza. Por que eu fiz isso? Porque a gente consegue mudar o espaçamento do círculo, da manobra que a gente vai criar. Então, a gente pode manter a linha reta nessa distância e o círculo uma distância menor. Por quê? Porque a circunferência é respeitada. Tá? Quando a gente utiliza menor, tem uma precisão bem maior na questão do círculo. Então, vamos lá. F, vou selecionar a sequência de linha que eu quero. Enter de novo. Ponto de entrada. E beleza, voltamos a essa tela. O intervalo 1. E aqui, ó, o espaçamento de pontos, eu vou colocar 0.1, bem perto mesmo, tá? E vou dar um OK. Pronto, ele gerou aqui para a gente. Por essa linha estar menor, ele acaba fazendo essa volta, que a gente pode até corrigir daqui a pouco. Então vamos lá. Ele criou aqui, ó, como eu falei, a linha de manobra, um vértice, e a linha reta, outra. Então se a gente dá um zoom aqui, ó, a gente tem a distância de 0.1. Já na linha normal, a gente tem a distância de 5, que a gente padronizou antes. Só voltando aqui, vamos tirar essa linha menorzinha para vocês verem como que fica. Então vamos dar o Ctrl Z aqui, vamos selecionar novamente, pegar dessa segunda linha, Enter, e agora escolher essa aqui. 0.1, OK. E beleza, aqui ó, foi gerada as linhas de manobra. A gente tem um comando também muito legal que a gente faz a simulação dessa trajetória. Como que a gente faz? Temos um comando aqui de simular trajetórias, tá? Os nomes são bem fáceis, então mostra realmente o que o comando faz para facilitar no dia a dia. Então aqui, ó, a gente tem alguns parâmetros. Como que eu seleciono só essa parte aqui das manobras e a outra parte não? Porque a outra parte eu ainda não estou trabalhando. Quando você seleciona aqui, ó, clica para selecionar, observa que só de passar em cima da manobra, ela já se forma tudo junto. Tá? Isso é para facilitar, para não precisar ficar clicando em todas as áreas com manobra. Então, vou selecionar aqui, Enter, um objeto selecionado. E aqui eu vou colocar os parâmetros. A largura de cobertura é de 3 metros, porque é o espaçamento das linhas. O comprimento de cobertura vai depender do trator. Eu coloquei aqui 3 metros também, mas você pode colocar menos, por exemplo, 2 metros, 2,5. Beleza, agora quando eu der um play, deixa eu aumentar o zoom aqui. Eu vou dar um play e ele vai fazer a volta real que ele vai fazer dentro do campo. Então, se eu pausar aqui,
a gente consegue dar um zoom e observar o seguinte, o executado aqui, tá? Que isso aqui representa o seu trator, ele não sobrepõe, tá? Eles se respeitam. Então você consegue conferir se está exatamente igual, ó, tá? Eles não se sobrepõem. Essa linha do executado, ela se respeita. Porque se você colocar uma distância diferente, se eu colocar aqui, por exemplo, 4 metros e der o play, vamos deixar ele trabalhar um pouco, pausar e dar um zoom. Agora observa, as linhas elas estão se sobrepondo, tá? Então ele respeita essa questão das linhas. E assim você consegue fazer manobras separadas. Como que funciona isso na hora da exportação? Se você quer separar essas curvas, essas linhas, primeira manobra 1, depois a manobra 2, não tudo junto. Como a gente fez a 1 aqui, eu vou até alterar a cor para ficar melhor de ver, tá? Vou colocar uma cor mais escura, azul. E agora eu vou selecionar a outra curva, ó. Como ele termina aqui, então ele sai aqui e vou selecionar essa. Beleza, vamos selecionar até essa linha, Enter. Fazer o mesmo processo de localizar a entrada. E fazer o mesmo passamento, de 0.1. Ok. Beleza, ó. Aqui ele gerou outro, também vou trocar de cor para ficar melhor para ver. Então aqui eu tenho duas manobras, tá? Como é que funciona agora para a gente dividir? Vamos aqui, primeiro, tá? Um ponto-chave, divisão de exportação de cliente, fazenda e talhão. Digamos que meu cliente seja projeto, minha fazenda seja fazenda 1 e meu talhão seja o 10. Vou escolher meu limite externo? Vou. Meu limite externo é esse aqui. Quero criar bordadura? Sim, porque essa parte da manobra, ela não vai ser plantada, vai ser apenas para manobra. Vamos colocar, aqui o espaçamento é de 3 metros, vamos colocar 3 também, tá? Se vocês observar aqui, ó, ela já criou lá para a gente a bordadura, que também é identificada no monitor. E aqui, que é o ponto-chave que a gente precisa chegar. Por exemplo, digamos que eu coloque aqui, ó, manobra 01. Ela é o quê? Ela é plantio. Então, linha de projeto, só seleciono aqui, dou um Enter, e aqui foi uma linha de projeto. Beleza. Como que eu escolho agora a 2 de uma forma que o monitor reconheça? Vou abrir aqui, manobra 02 agora, linha de projeto, e vou selecionar apenas esse, e dar um Enter. Beleza. Então, aqui ó, eu tenho meu projeto, que é meu cliente, minha fazenda e meu talhão. E aqui as linhas separadas. Por mais que elas estejam juntas aqui, dentro do monitor, ela vai estar separada, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou exportar, vou dar um OK, vou selecionar aqui Gen 4 e escolher um diretório, tá? Vamos escolher o diretório, por exemplo, aqui, ó. YouTube, tá? Vou excluir essas questões aqui e selecionar essa pasta. Então, ó, escolhi uma pasta para exportação, exportar. E agora eu vou mostrar dentro do simulador essas linhas já separadas.